Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai eterno e soberano Deus, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, queremos agradecer a oportunidade de nos colocarmos diante de Ti aqui nesta manhã, prestes a estudarmos, ó Pai querido e santo, mais um livro da Tua Palavra, fazemos aqui este devocional, que o Senhor possa se fazer presente aqui no nosso meio, que o Senhor possa, Senhor, encher-nos da Tua graça, alimentar-nos aqui nesta manhã. Visita-nos, eu te peço, visita o Mário, Senhor amado, que está ali enfermo, que está ali se recuperando, Pai querido, cerca-o com o círculo sagrado do seu amor, abençoa ali, ó Pai querido, restabelecendo, Senhor, a saúde dos seus pulmões, visita-o, ó Pai querido e santo, para que não só esses remédios estejam fazendo efeito, o tratamento que ele está sendo submetido faça efeito, mas que a graça do Senhor seja derramada sobre ele, o teu milagre, Senhor amado, esteja sobre a vida dele, Senhor amado, e que ele possa se recuperar no menor tempo possível, ó Pai. Abençoa, Senhor, os demais irmãos que estarão participando conosco aqui no dia de hoje, os que verão, Senhor amado, esse vídeo em um outro momento. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre mim, Senhor amado, sobre a Tamires, sobre a Ruth aí, Senhor, sobre o Caio, que já estão aqui, né, nesse devocional neste momento, e que o Senhor possa nos ungir, ó Pai, nos tocar, que o Senhor possa nos lapidar, ó Pai querido, que sejamos instrumentos teus aqui, todos nós, para podermos ouvirmos e falarmos do teu nome. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Aqui no livro de Obadias, então, ele tem 21 versículos. O menor livro do Velho Testamento, né, é um profeta menor, e dos menores é o menor, né? Então, ele fala a respeito do povo, né, de Edom, que eram descendentes aí de Esaú, né? E é impossível, né? Não é impossível, mas é difícil, né? Falar desse livro sem falar primeiro da origem do patriarca, né? De onde se originou o povo de Edom. Então, o povo de Edom, eles são descendentes de Esaú. Esaú, irmão gêmeo de Jacó, né? E filho de Isaac. E nós vemos que, desde o começo, né? Havia ali um desentendimento entre os irmãos, né? A Bíblia nos conta lá no livro de Gênesis que quando Jacó teve ali os seus filhos, eles eram gêmeos, né? E um nasceu ali agarrado no calcanhar do outro, né? Então, Esaú e Jacó, já ali na hora do nascimento, já tinha aquela disputa dos gêmeos para ver quem seria o primeiro, né? As características dos dois, eles eram muito diferentes, né? Esaú, ele era um homem ligado à caça, ele era um homem ligado a movimento, né? Ele era um homem de ação, e Jacó, ele era mais um homem de contemplação, né? Ele era mais uma pessoa mais tranquila. E a palavra de Deus diz que Jacó, aliás, que o pai deles, Isaac, né? Era mais chegado no filho mais velho, enquanto a mãe, né, enquanto Jacó era chegado no filho mais novo. Então, Isaac era chegado em Esaú e Jacó era chegado em Rebeca, no caso, a sua mãe. Jacó era mais ligado às coisas da casa, às coisas ali da propriedade, era mais ligado às coisas locais. Esaú já não, ele já tinha mais amizades com os povos vizinhos, ele gostava de sair mais ali, né, da sua própria tribo, e ele era um camarada mais dinâmico. Ele não era muito dado às questões religiosas, né? Ele não era muito dado às questões espirituais, ele não estava muito preocupado com a questão de patriarcado ou com a missão que o povo, que Deus determinou, né, ao seu sangue e ao povo dele. Então, ele estava mais ligado no imediato, na sua vida particular ali. E então, a Bíblia diz, né, que Jacó, olhando isso e por interesse próprio, né, ele roubou, então, a primogenitura do próprio irmão, né, ele comprou ali, né,
Não roubou, né? Mas ele ofereceu um prato de lentilhas pro irmão, quando o irmão estava com fome e voltava de uma caça. E ele estava com um prato de comida e o irmão falou assim: Ó, me dá aí, antes que eu morra, né? Ele não ia morrer, né? Não ia. Só que o irmão falou sério, né? O Jacó falou para ele: falou, eu te dou se você me vender a sua primogenitura. Ele, como já não era muito ligado nessa questão, né? Ele estava focado em outra coisa. E aí falou assim: de que me interessa, né? A minha primogenitura se eu tiver morto, né? Para ele, talvez foi mais assim, na brincadeira, não fosse uma coisa tão séria. Para ele, ele talvez não estivesse pensando isso, né? Da mesma forma que Jacó, né? Eles não tinham a mesma visão sobre isso, sobre essa descendência, o que era a primogenitura, o que era a bênção do pai, o que era ali essa missão, né? Então ele pegou o prato e para Jacó ficou selado o acordo. Então, palavra dada, né? É isso. Então eu herdo o que era para ser seu. Então essa intriga, né, entre os dois, ela era antiga, não simplesmente de um contra o outro, porque um era caçador e o outro era mais ali das coisas da terra, porque ele era mais ligado às coisas do povo, da sua descendência, enquanto o outro ele era mais do exterior. Mas não era pessoal, né? Não gosto de você simplesmente por não gostar. Não, era uma visão de mundo diferente que eles tinham ali. E Jacó, na verdade, ele usou de estratégias, né, para enganar o pai dele e junto com a mãe dele para roubar a bênção da primogenitura. Eles acharam que o pai estava muito doente ali, que talvez ele fosse morrer e o pai pediu, né, para que Esaú, que era um homem de caça, ele sair para caçar e levar para ele uma sopa, né? Porque ele tinha muito orgulho do pai e tal. Então Rebeca, né, olhando aquilo, ela desenvolveu um plano, né, para enganar para enganar Isaac, que já não enxergava bem, ele já não tinha, né, aquela qualidade de visão, e ela pegou lá uma tipo um casaco de pele de ovelhas lá e fez uma artimanha, porque Esaú ele era ruivo, né? Diz a palavra que ele era ruivo e ele era muito peludo, né? E Jacó já era liso, ele não era, né, tão peludo assim. Então eles pegaram lá, abateram um animal no campo ali, enquanto Esaú tinha saído para caçar e fazer, né, o guisado que o pai dele queria. E nessas, a mãe cozinhou um prato, falou para Jacó: vai lá e apresenta para o teu pai lá e se faz passar para o teu irmão. Ele falou: mas se meu pai perceber que eu não sou ele, ele vai me amaldiçoar ao invés de me abençoar, né? Então ele ficou temeroso com a possibilidade de ser amaldiçoado e ficou naquela situação de falou assim: ah, não sei se eu vou não, porque né, não, isso aí vai dar ruim. E aí a mãe dele falou assim: que seja sobre mim a tua maldição, né? Pode ir lá. E aí ele foi, assim, ele fez. Jacó percebeu ali o engodo de alguma forma. Jacó não, né? Isaac percebeu ali o engodo de alguma forma e falou assim: olha, passou a mão nos braços dele, sentiu ali que tinha ali, que era peludo, e o outro filho dele não era. Ele falou assim: olha, o braço é de Esaú, mas a voz é de Jacó, né? E aí ele deu a bênção, então, sobre Jacó, e após ele ter saído ali abençoado, né? Chegou então o irmão dele com a caça que ele tinha abatido, com o prato para dar para o pai dele. E aí o pai dele entendeu o que tinha acontecido, né? Ele falou assim: como assim? Eu acabei de abençoar aqui, Jacó veio com astúcia aqui e acabou que eu o abençoei. E Esaú fica desesperado, né? Ele fala assim: poxa, pai, que bênção que o senhor tem para mim então, né? Aí o pai deu uma outra bênção para ele lá, mas a bênção maior ele já tinha dado pro irmão. E Esaú fica possesso, né? Ele fica muito bravo. E ele resolve matar o irmão, né? E nessa querência aí, nessa discussão entre os dois, aprove então a mãe e ao pai, né, mandar Jacó para a terra da mãe dele, se afastar, ficar longe por um tempo,
E aí é onde Jacó ele, ele, ele sai em viagem, né, para fugir da ira do irmão, e ele fica 20 anos fora. E ali ele tem a visão da escada em Betel, né? Ali ele tem o encontro com o anjo, ele luta com o anjo ali. Então, nessa viagem, né, ele ele tem várias experiências, né? Ele encontra ali a esposa dele no meio na casa do tio, uma prima dele, e ele é enganado algumas vezes, enfim, tem toda uma história ali no livro de Gênesis que pode ser lida ali, né, pelos irmãos aí, para ter essa dimensão do que é, né, essa intriga de família, essa treta de família. Você está lá no Gênesis, a partir do verso 20, do capítulo 24, né, a gente vai estar vendo aí a questão de Isaac, a questão de Jacó, a questão aí do casamento de Esaú, que Esaú ficou revoltado e aí ele foi se casar com mulheres ali da região, ele não quis casar entre a descendência do pai dele, foi se juntar com os ismaelitas, né? Então ali você pode ver isso no capítulo 20, no capítulo 25. Enfim, essa questão da briga de família, né? Do pai preferir um filho, da mãe preferir um outro filho, dos dois se juntarem para enganar o pai. Você vê que a confusão na família, né? Ela tem transbordos, né, importantes que vão afetar a vida do povo de Israel em relação ao povo, a descendência de Jacó e de Esaú, por mais de 1000 anos, né? Isso vai ficar ali afetando, né? Vai dominar sobre o outro, vai ter confusão aí no meio dos primos, né? Dos povos que são primos. Então aqui a gente vê no capítulo 25, né, de Gênesis, para ficar só registrado e pontuado, né? Esaú vende os seus direitos de primogenitura, né? No versículo 27, Isaac abençoa Jacó, que é essa história aí dele se vestir, né, com uma pele ali, enganar o pai dele. No verso 19, né, a gente pode ver aqui, né, Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, e sente-se e coma a minha caça. No versículo 20, Isaac perguntou ao seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Usando de mentira aqui, né? 21. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Ele estava bem desconfiado, né? E aí Jacó se aproximou, né, com o coração na mão ali, e aí ele apalpou, e aí no verso 22 do capítulo 27, Isaac fala, né, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão. Esaú o abençoou, então perguntou, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, eu sou. E essa mentira aqui de Jacó, ele pagou por ela, né? Embora é, ele tenha enganado aqui o pai dele, ele tenha realmente ficado com a primogenitura, embora ele realmente venha ter filhos lá na frente, e as 12 tribos de Israel, né, que são descendentes ali de Jacó, embora ele tenha ficado realmente com a primogenitura, embora ele fosse mais apegado realmente às coisas religiosas e às coisas da família do que o irmão dele, que estava mais preocupado com a caça, com a aventura ali e com a amizade dele com os ismaelitas, né? Isso teve um preço, né? A gente teria que estudar a biografia de Jacó para poder entrarmos nesse assunto, mas é daí que vem, então, essa inimizade, né? Que começa entre Esaú e entre Jacó. Quando Jacó vai lá para a casa dos pais deles, ele fica lá dos tios deles, né? Ele fica lá por mais de 20 anos. Quando ele volta, os irmãos meio que fazem as pazes. Ali em Gênesis capítulo 31, vocês podem ver lá que Jacó voltou com bastante posse, bastante propriedade, com bastante gado, né? E, enfim, ovelhas ali.
bastante com os filhos dele, né? E ele separa metade e manda na frente e põe os filhos dele para trás, porque ele falou assim: se eu encontrar com os Esaú, pode ser que ele ainda esteja irado e ele queira me matar, né? Mas os irmãos se encontraram, Esaú já não estava mais pensando naquilo e acabaram fazendo as pazes, mas nunca foram amigos, né? E cada um viveu a sua vida e tal. E aí a gente vê também a influência da mãe, né? Porque, assim, pela história, Jacó, possa ser, né? Porque nem tudo está relatado, que ele nem estava pensando nisso, né? Em fazer isso, é, em fazer isso, né, com o pai, certo que ele quis a primogenitura, mas ele possa ser que não estava com esse pensamento, e aí vem a mãe e faz isso, né? E influencia ele a fazer isso com seu próprio marido, com seu próprio filho, né? Também. E a gente vê, né, a nossa influência. Hoje, muitas das vezes, a gente quer influenciar para o bem e o filho não quer, né? Mas se a gente quer Você, influenciar para o mal, ele quer ir por aquele caminho. É os complicado. pais, os pais eles são o principal nessa questão, não tenha dúvidas, né? Tanto Jacó quanto Esaú, eles tinham lá as suas culpas, né? Eles tinham lá as suas diferenças, mas os pais é que são os maiores responsáveis, sem dúvidas, né? Isaac, por conta desse apego extremado com o filho mais velho, né? Embora a gente saiba que essa questão da primogenitura era muito importante, né? Essa questão aí para o povo lá daquela época e para o povo daquela região. E nós vemos que eu imagino, né, que no dia a dia do crescimento, como um era mais apegado com o pai e o outro era mais apegado com a mãe, eles já deveriam conversar sobre isso no decorrer dos anos, né? Porque aqui, quando ocorreram esses fatos, né, Jacó já não era um adolescente de 15 anos, né? Ele já tinha ali para mais de 30. Então ele também não era um bobinho, ele não era um cara inocente, ele não era um, né? Ele sabia muito bem o que ele estava falando e a mãe consentiu e ainda apoiou, né? Ela não só consentiu, como ela arquitetou o estratagema. Ela foi lá, cozinhou, ela foi lá e ajudou. Mas assim, no dia a dia, no relacionamento do casal, você vê como que era ruim, né? Porque a mãe concordou em enganar o marido, né? Vamos dizer assim, né? A esposa concordou em enganar o marido e de usar de estratagema. Ela poderia simplesmente conversar com ele, mas sabia que ele era teimoso, que ele não ia ouvir, que tinha a questão da tradição, que ele não ia cumprir. E talvez ela pensasse, né? Como aparenta, né? Que Esaú não valorizaria o que ele ganharia. Né? Que ele não estava muito ligado nessa questão da ancestralidade, nessa questão da promessa, nessa questão da palavra de Deus, ele não estava muito ligado na descendência, né, do que como deveria se proceder, né? Então, imagino que o relacionamento de Esaú com a mãe não devesse ser bom, né? Penso eu, né? E não deveria ser assim tão agradável. E aí, no decorrer dos anos, né? O tempo em que Jacó ficou afastado, que, pô, Esaú continuou na casa, né? Então a mãe dele morreu e Jacó ainda estava, né, ausente. Jacó ainda estava lá na casa dos tios. Ele não sepultou a mãe dele, né? Então, quem ficou na terra foi o próprio Esaú. Então, mesmo que a descendência, mesmo que a promessa estivesse sobre Jacó, quem ficou na terra foi Esaú. Ele poderia continuar cuidando das coisas do pai, poderia continuar cuidando ali, prosperando, né, as coisas e tal. E tanto que quando Jacó volta, né, não é falado, né, se ele assume as coisas que o pai dele tinha, né? Fala que ele era rico, que ele foi para um lado e que Esaú foi para o outro. Então, provavelmente, quem ficou na frente da casa, quem ficou na frente das coisas ali, foi as coisas materiais, eu quero dizer, foi realmente Esaú, né? Agora, a promessa, que é uma coisa imaterial, né, que é uma coisa espiritual, estava sobre Jacó. Então, olha que coisa interessante, né? Mesmo que alguém tenha o dinheiro, mesmo que alguém tenha a posse, mesmo que alguém tenha a condição ali financeira, né?
no mundo espiritual, as coisas vão funcionar de um jeito diferente, né? As coisas não vão funcionar do jeito natural, né? Que a gente está acostumado aqui, né? Deus trata de uma forma diferente com a sua promessa, com a sua descendência, com o que ele quer, então, ali realizar. No decorrer dos anos, então, ficou ali o povo Jacó de um lado, Esaú do outro, os ismaelitas do outro lado, e você vê que a descendência de Abraão, né, ela populou muito aquela terra ali, aquela região, né? Os árabes também são descendência de Abraão. Você vê porque os moabitas e os amalequitas eram descendentes de Ló, que era primo de Abraão ali. Se você pegar o povo de Edom, eles eram filhos de Esaú, que também era ali neto, né? Por assim dizer, bisneto de Abraão. Se você pega o povo de Judá, as 12 tribos ali de Israel, são primos dos edomitas. Então, Abraão, a promessa de Abraão foi muito espalhada, né? Deus falou: olha, você, a sua descendência vai se propagar aí como areia no ar, né? E não foi só através de Jacó, não foi só através das 12 tribos de Israel, né? E quando o povo foi levado para o Egito, né? Eles ficaram 400 anos lá no Egito. Os descendentes de Esaú continuaram a prosperar. Então eles se multiplicaram, eles dominaram sobre uma área grande de terra, e o povo de Israel estava lá no Egito, né? As 12 tribos estavam lá no Egito. Jacó, o patriarca, estava ali, aí veio José, né? Enfim, quando eles saíram do Egito, aí já com Moisés, né? Eles precisavam chegar na terra prometida em que Deus estava separando para eles, né? E ali eles tinham que atravessar um tanto, né, de terra. E para cortar caminho, eles precisavam passar pela terra de Edom, que eram os descendentes de Esaú. E aí os descendentes de Esaú falaram assim: por aqui não, eles não vão passar aqui não. E aí eles tiveram que dar uma volta para poder, porque não tiveram essa autorização para passar por lá. Então já foi uma dificuldade que o povo criou. Podia falar assim: pô, mas não eram nações ali parentes? Eles falaram: eram parentes, mas não eram ligados, não tinham relacionamento de amizade, né? Falou assim: olha, eu estou aqui na minha terra, eu tenho aqui o meu povo, eu tenho aqui os meus filhos, eu tenho aqui meu gado, eu tenho aqui as minhas plantações, eu tenho meus poços de água. Aí vem vocês aí com essa multidão querendo atravessar aqui, vai mexer na minha estrutura que já está colocada. Eu não quero essa interferência, eu não quero inimizade com o Egito, de repente, porque vocês saíram do Egito lá, eu não quero essa confusão para mim aqui, né? E aí falou: pode dar a volta, vai para o outro lado, cada um com seus problemas, né? Então não tinha essa questão do sangue, da consideração, né? Falou assim: não, vem para cá, nós somos parentes, né? Nós somos da mesma origem. Não tinha esse negócio, não. Era a vida prática, né? E aí o povo teve que realmente dar essa volta. No decorrer da história, o povo de Edom, né, os descendentes de Esaú, nunca foram amigos do povo judeu, né? Dos descendentes de Jacó. Houveram várias situações em que eles se colocaram contra, né, o povo de Israel. E é por isso que vem esse livro de Obadias. Então, Obadias ele está escrevendo para o povo de Edom. Aqui não se tem certeza do tempo que esse livro foi escrito. Alguns falam de 500 anos, outros falam de 800 anos antes de Cristo, mas a corrente mais provável é que quando o povo de Israel tenha sido levado cativo ali para Babilônia, então talvez esse fosse o contexto em que o povo de Edom se alegrou ali com o fato deles estarem sendo levados cativos, ou que o povo estaria feliz, né? Os edomitas estariam felizes toda vez que os israelitas passavam por algum perrengue, né? Eles se alegravam, eles se regozijavam, e eles até se uniam aos inimigos de Israel em algumas circunstâncias para guerrear contra eles, né? Então lá sobre o rei Davi, quando o rei Davi conseguiu juntar as tribos e fazer um governo forte, ele governou sobre aquela região de Edom, né? Ele estava mais forte, ele governou, mas isso só durou enquanto Davi estava vivo. Quando chegou em Salomão,
eles conseguiram a libertação deles, e lá a gente olha em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 1 e 2, que eles alcançam a liberdade, e eles se juntam a outros povos para irem contra o povo de Israel, né? Então, eles criaram algumas dificuldades ali para o povo de Israel, não considerando essa questão do nome, do parentesco, da amizade que talvez devesse haver ali. Não teve nada disso, não. Vamos lá olhar em 2 Crônicas, só para contextualizar, né, a razão dessa inimizade entre eles, para a gente poder ler o texto, então, né, da palavra de Deus, que é o julgamento de Deus, né, para sobre eles. Então, no capítulo 20, no verso 1 e 2, diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazot Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum para todo o povo. Então aqui, nessa reunião aqui, né, onde Josafá veio fazer essa oração, o povo de Edom já estava junto aqui para poder lutar contra o povo de Israel, né? Então não tinha muita consideração no decorrer da história, não. Dito isso, vamos ler o texto. Livro de Obadias, que diz o tema aqui, né? Os pecados e o castigo de Edom, a restauração e felicidade de Israel. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela, para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas. Na sua alta morada, que diz no seu coração: Quem me derribarás em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtaria o que lhes bastassem? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos, todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. O que comeram o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os lábios de Edom, e o entendimento da montanha de Esaú, e os teus valentes, o Temã, estarão atemorizados, como que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá, no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade.
Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para examinarem os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia, a restauração e a felicidade de Israel. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros, o mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber e engolir, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será palha. O fogo e a chama incendiarão a palha, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, os de Cefalá ocuparão o território dos filisteus, tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria. Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Serepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Serfarade, tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então é interessante que o livro de Obadias, então, ele só tem um capítulo e ele traz juízo, né, para o povo de Edom, que eram ali, né, descendência de Abraão, que eram descendência ali de Esaú, que eram primos, né, nação primas do próprio Jacó, e que poderiam muito bem, né, serem amigos, serem unidos e até herdarem juntos, né, se eles tivessem tido essa opção de serem aliados ao invés de serem ali inimigos. No livro de Deuteronômio, quando eles não deixam passar por ali, né, pela terra deles, o Senhor diz para Moisés: olha, não levante palavra contra os edomitas, porque eles são primos de vocês, porque eles são parentes. E eles estavam também debaixo de uma bênção ali, né? Porque os descendentes de Abraão estavam debaixo de uma bênção mais direcionada, claro, ali a Jacó, né? Que é para quem ficou a bênção da primogenitura, mas eles também poderiam ter tomado posse de algo melhor. Como a gente vê aqui no livro, o Senhor ele diz várias vezes, né, para o povo de Edom: olha, você não deveria ter feito isso. Você não deveria ter feito isso. Você não deveria ter feito isso. Então eu fico pensando aqui, né? Obadias foi levantado por Deus aqui, um profeta, e ele escreveu o livro, mas a gente não tem a dimensão de para quem ele falou, né? Se ele escreveu ali e entregou a mensagem lá no reino de Edom, se ele escreveu o livro como uma lamentação, né, que talvez tenha ficado para ele próprio ali, né? A gente não sabe que corpo isso tomou e tal, mas entrou aqui na palavra de Deus, entrou aqui na Bíblia Sagrada, entrou no cânon do Velho Testamento ali, do cânon judaico, e chama muita atenção a respeito de quem se levanta contra o povo de Deus, né? Contra quem se levanta contra os filhos da promessa. Porque a pessoa tem uma escolha: você pode estar junto ou você pode estar separado, você pode ser nosso amigo ou você pode ser nosso inimigo, você pode, né, ser simpático ou você pode dificultar esse caminho, né? E eles optaram por dificultar, né? Eles optaram por estar do lado contrário ao cuidado de Deus. Então, assim, eles não estavam se levantando só contra Israel, eles estavam se levantando contra o Deus de Israel. E o Senhor traz esse juízo para eles, então, né? Ele fala assim: olha, por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre, por conta de todas essas coisas que eles fizeram. Então, eles dificultaram ali a transição, ali a passagem, quando eles saíram do Egito. Eles se levantaram contra
exércitos contrários a Israel, eles se regozijaram quando Israel foi levado cativo, e isso tudo trouxe para eles um peso, porque eles poderiam ajudar a ser parte da solução, mas na verdade eles acabaram virando parte ali do problema, né? E no nosso meio, né? Quantas vezes isso não acontece, né? Quantas vezes tem pessoas ao nosso lado ali, que às vezes você está no seu trabalho, você está sendo hostilizado por conta da sua fé, e a pessoa pode ter uma palavra de auxílio, uma palavra de ajuda ali, de simpatia a você, ele não fala nada. Aí depois, quando a situação para, a pessoa vai lá falar com você, olha, não fica triste não, porque aquela pessoa é daquele jeito e tal, mas na hora que era para falar alguma coisa, a pessoa não falou, não veio em defesa, né? Então isso acontece bastante. E aí quando você sai da presença ali, a pessoa fala, mas também isso e aquilo, aquilo outro, e aí ajuda a sentar na mesa dos opressores e se levantar ali, né? Contra você de alguma forma, contra nós de alguma forma. Mas o Senhor, ele vê essas coisas, né? Então você vê que Edom era descendente de Esaú, eram primos ali né? Uma nação prima de Jacó, eram vizinhos, moravam nas mesmas cercanias, conviviam na mesma época sobre o mesmo povo e tinham essa dificuldade de relacionamento. Era só baseado, né, na inimizade dos dois irmãos? Pô, passou muito tempo para ter esse ranço só por causa de irmãos, né? Então, mas isso fisicamente, você pensa assim, pô, ficou muito longe, porque eles viveram ali 1000 anos como vizinhos ali, né? E dentro dessa inimizade. Você vê que é uma coisa maior, né? Não é só uma inimizade por uma questão de que dois irmãos não se falavam lá atrás, é uma questão espiritual, né? Então existe aí uma questão do mundo sobrenatural, né? Existe uma questão espiritual para que não houvesse essa unidade, para que houvesse essa briga, né? Então, quando a mãe foi ter o bebê lá, ela falou assim, olha, duas nações estão em conflitos aqui já, né? Na hora de nascer ali, duas nações já estavam degladiando. E culminou aí, né? Com essa situação. A gente vê que o povo de Edom, no meio dos anos, eles foram mudando o nome deles, eles deixaram de ser reconhecidos como Edomitas e começaram a ser reconhecidos como Idumitas, Idumeus, né? Passaram a ser de Edomeus para Idumeus. E o último idumista, né, foi o rei Herodes. Então, o rei Herodes, ele não era da descendência de Jacó, ele não era da descendência das 12 tribos de Israel, mas ele era da descendência de Esaú, né? E foi a última geração de idumeus ali, que se teve notícia de descendência, porque ali no ano 68, um pouco antes do ano 70, da destruição de Jerusalém, esse povo foi exterminado ali, né? Já não era um povo muito grande, eles já haviam sido dissolvidos no meio das populações ali, no decorrer dos anos, e a partir do ano de 68, você não ouviu mais falar dos idumeus. Então, Herodes, né, a família de Herodes, que eram idumeus, eles foram, pelo menos em termos de registro, né, as últimas famílias, né, foi a última geração, e aí ela foi apagada, né, e enquanto o povo de Israel está aí até os dias de hoje. Você vê que o povo edomita não se fala muito assim a respeito de deuses, né, no decorrer dos séculos. Não que eles não tivessem uma religião, não que eles não tivessem uma fé, eles tinham sim, mas eles não eram muito apegados nisso, né? Eles eram mais apegados na própria força do braço, na praticidade do dia a dia. Eles não tinham um vínculo maior assim com a divindade que nem tinha o povo de Israel, né? O povo de Jacó, o povo ali de Judá, né? O povo de Samaria ainda, como a gente viu no livro de Amós, deu uma desviada, se afastou, mas eles eram muito religiosos, né? Fizeram altares para deuses estranhos, mas eram muito religiosos. O povo de Edom não era assim tão ligado à religiosidade, embora tivessem lá os seus deuses, eles tinham uma coisa mais prática. E por não ter esse temor no mundo espiritual, né? Talvez eles também não tivessem esse vínculo aí, talvez herdando ali de Esaú mesmo, né? Que também não tinha essa ligação tão forte com as questões espirituais. O povo de Edom tinha essa coisa também, né? E é muito interessante. Eu estava focando no nome desse livro, né? Obadias, e eu estava lembrando, aí pesquisei aqui, né? Para ter certeza.
E esse Obadias foi aquele oficial de Acabe, né? Que ele escondeu 100 profetas de Jezabel, para Jezabel não matar. Lembra lá, bem lá na frente, que Elias, né, fugiu para a caverna, que ficou com medo Uhum. de ser morto? Esse aqui era aquele Obadias, né? O oficial de Então, Acabe. existe sim a possibilidade, mas como o pessoal tem muita dúvida sobre quando o livro foi escrito e como Obadias era um nome bastante disseminado e conhecido ali, né? Muitas pessoas chamavam Obadias, que aliás significa servo do Senhor, né? Significa adorador de Yahvé. Pode ser que tenha sido, né? Pode ser que tenha sido. Embora não se tenha certeza, pode ser que tenha, não se exclui a possibilidade de ser, né? Ali em Hebreus capítulo 12, versículo 16, o Senhor ele fala a respeito de Esaú, né? Vamos aqui, Hebreus 12, o verso 16, a respeito de Esaú, ele fala que e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Só para dizer aqui, não, que naquele contexto de o que os judeus achavam a respeito de Esaú é que ele realmente não levava a sério aquela descendência dele, né? E que talvez esse tenha sido o motivo de Rebeca, da mãe dele, ter se aliançado com Jacó ali e ter passado a bênção a outro, né? Então, que nós não sejamos impuros, que nós não sejamos profanos e que nós não venhamos a dar as costas àquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas, né? Seja ministério, seja chamado, seja o dia a dia da vida cristã, que nós possamos cuidar aí com as coisas do Senhor e que não venhamos, né, a dar as costas àquilo que nos é colocado, né? Aquilo que nos é deixado, porque o Senhor ele não tem, né, essas coisas por como nada, né? Ele pesa nas suas balanças lá, ele olha dos altos céus e ele cobra, né? Aquilo que nos é dado e aquilo que nós não damos conta ali, né? Então aqui o povo de Edom, com essa descendência de Esaú, com essa visão de mundo que Esaú tinha, parece que eles continuaram com essa mesma visão de não ligar para as coisas do Senhor, para não dar valor às coisas espirituais, né, para as coisas do sobrenatural de Deus, e viviam ali mais na fé prática. E quando eles viam Israel se dando mal, quando eles se regozijavam ou quando eles se levantavam contra os inimigos do povo de Israel, eles estavam se levantando contra o povo de Deus, né? E só para ficar bem claro isso, para ficar bem evidente, né? O texto chave desse livro de Obadias, eu creio que seja o verso 10, o porquê que sobreviria esse mal e por que eles foram riscados da história, né? É por causa da violência feita ao seu irmão Jacó. Você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre, né? E aí ele detalha a partir do verso 12, né? Você não deveria ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não deveria ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. E é interessante porque aqui a palavra diz o seguinte, que mesmo quando o povo de Israel fugia do inimigo, ele capturava e entregava para o inimigo. Olha que coisa, né? Então ele realmente era totalmente contra o povo de Israel. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da sua angústia. Então esses aqui, como um juiz, né? O Senhor se coloca diante ali do povo de Edom e diz assim, ó, é por isso aqui que vocês vão ser exterminados, pelo comportamento que vocês tiveram dentro desses, sei lá, se o livro foi escrito há 700 anos antes de Jesus, então, né, 700 anos aí, dentro desses, eles saíram
do Egito ali por volta de 1200, alguns falam 1200, 1300, e aqui ele escreveu por volta dos anos 700. Então, naquele tempo ali, eles estavam juntos ali há mais ou menos 500, 600 anos, como povo, né? Como povo ali. Fora os 400 anos que o povo ficou no Egito, que aí o contato foi menor, né? Teve contato, mas foi um contato menor. Então, você vê que essa coisa de você se alegrar na desgraça do outro, né? O Senhor, ele não compactua disso, né? Ali no livro de Amós, ele falou várias vezes a respeito do governante ele espoliar aquele que está debaixo dele, né? Os seus súditos ali. Ele falou várias vezes as pessoas usarem balanças fraudulentas, de você espoliar a viúva, de você abusar do órfão, do direito do órfão. Não é só uma questão de religião, né? O Senhor, ele é muito justista, né? É uma questão de justiça. E nós não devemos nos alegrar, né? Na tristeza de outros ministérios, às vezes alguma igreja, né? Ah, você viu lá o pastor daquela igreja? Olha lá, ó. Olha lá aquele ministério, olha lá o escândalo, olha o que aconteceu naquela igreja. Ô, irmãos, eu já tive a infelicidade de ouvir isso, tá? É triste, mas eu já tive essa infelicidade de ouvir. A pessoa fala assim, ó, nós aqui não somos igual aquele povo lá. Nós aqui adoramos a Deus em espírito e em verdade e tal. Eu falo assim, mas quem é você, cara, para falar um negócio desse? Quem é você para botar peso sobre o ministério alheio, sobre a igreja do outro? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, com o que a gente fala, porque aqui eram países, né, de países de mesma origem, povos de mesma origem, embora não estivessem debaixo da mesma promessa, mas eles tinham uma ascendência em comum, né? E aí ele fala assim, olha, você não deveria ter falado isso daquele pastor, você não deveria ter falado isso daquele ministério, você não deveria ter se levantado contra a mídia mundana se levantou para falar mal contra alguém que carrega a Bíblia, você não deveria ter feito isso, né? Então, para os nossos dias, eu acho que essa é uma lição muito, muito importante. Você pode discordar, né? O termo seita, quando a gente fala seita, ela significa partido, né? É uma facção, é parte de alguma coisa, isso é uma seita. Então, toda igreja é uma seita, toda. Tem o cristianismo e o que está debaixo dela, seja adventista, batista, Assembleia de Deus, todos nós somos seitas, né? Aí quando o pessoal fala de herético, né, é aquele que não pensa como eu, né? Então você pode ser herético se você não pensa igual a mim, se você não tem a mesma interpretação da Bíblia que eu, você é herético. Mas aí cada igreja quer tomar para si como sendo a dona da verdade, né? Então, né, se eu não sou da Assembleia de Deus, se eu sou presbiteriano, então eu sou herético segundo os olhos do assembleiano, mas o assembleiano é herético segundo o presbiteriano, que é herético segundo o batista, que é herético segundo o ponto de vista do testemunho de Jeová, que é herético segundo o adventista do sétimo dia e tal. Essas discussões, elas podem entrar dentro do nosso arraial, dentro do nosso universo, e nós podemos sim ter diferenças teológicas, né? O fundamento mesmo é Jesus, né? O autor e consumador da nossa fé é Jesus, isso não se pode negar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é aquele que morreu para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância, ele é o único caminho, e isso é o que, se vier um evangelho diferente desse, seja anátema, né? Seja maldito e tal, é a palavra de Deus que é a Bíblia, que é o único recurso para você chegar ao Deus, né, ao Deus cristão, pelo menos, né? É isso que a gente prega, é isso que a gente serve, é isso que a gente acredita. Mas nós não devemos nos juntar com o mundo para deturpar outros ministérios, outras igrejas, outros irmãos. Nós não devemos fazer isso, né? Então, aqui o livro de Obadias, nesses versículos, né, do 12 ao 14, ele fala isso muito forte, né? Você não devia ter feito isso, né? Você pode discordar do outro. É óbvio que você pode discordar do outro, mas você não deve se juntar com o inimigo, né? E o inimigo das nossas almas é aquele que está no mundo, é aquele que governa o mundo, né? Você não pode se alegrar com um pastor de uma outra denominação que teve um problema, com a igreja lá que teve um problema. Antes, se possível, nós devemos ajudá-los, né? Em Cristo Jesus. Não é compactuar com erro,
né? Mas nós não devemos nos juntar para aumentar um peso na vida de ninguém por uma questão teológica, por uma questão simplesmente aí religiosa, que nem a gente vê. Às vezes tem até guerra, né? Um mata o outro por conta de pontos de vistas teológicos diferentes, né? E aí o Senhor fala no final do texto, avisando para os edomitas que Israel, embora tivesse passado por todas as dificuldades, ele seria restaurado, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma. Então, da mesma forma que as nações serão condenadas, lá em Amós, né, no começo do capítulo, o Senhor, ele fala lá, o pessoal, os filisteus, ele fala lá a Moabe, ele fala a Judá, né, ele fala a Israel, ele também fala para Edom, né? Ele fala, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu o seu irmão com espada e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo em Temã. E aí ele fala, né, no livro de Amós, né? O Senhor tem uma palavra dura já com respeito a Edom. E aqui Obadias, ele continua, né, trazendo essa palavra, porque ele se levantou, né, contra o povo de Israel. E ele fala, cairá sobre sua cabeça, o mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber e engolir, e serão como se nunca tivessem existido. Porque aí é o Senhor quem vai vir na ira dele e vai dar a paga a cada nação que se levantou então contra o povo de Israel. Mas ele fala, mas o meu povo terá livramento. O meu povo será guardado. O meu povo permanecerá, enquanto que vocês não estarão aqui para ver isso ou para contar a história, porque vocês então serão exterminados. E hoje, né, a gente vê que não tem mais esse povo realmente, né? Eles se misturaram, se perderam entre as nações, ninguém fala mais de Idumeu ou de Edomeu, e ninguém fala mais da descendência de Esaú, enquanto a descendência de Jacó continua aí para honra e glória do nome do Senhor e para que a palavra de Deus continue sendo cumprida. Então, é isso que tinha aqui para falar do livro de Obadias, que é impossível falar sobre ele sem falar a respeito da história de Jacó e Esaú, para poder entender esse contexto, né, para poder entender o porquê que o Senhor trouxe essa palavra dura sobre eles. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso, Pai, que eu não me canso, que todas as manhãs, Pai querido, minha primeira palavra é gratidão a Ti, Senhor Deus, por esse dia que o Senhor nos concede, por esse fôlego de vida, Pai querido, porque se não fosse Ele, como é que nós estaríamos aqui, Senhor Deus? Falando, estudando a tua palavra, Pai. Então, só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda adoração, de todo louvor, Pai querido. E eu sou grata a Ti por isso, Pai. Quero te pedir perdão também pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, Pai querido. Que o Senhor possa, Pai querido, estar me perdoando, perdoando também a cada um, Pai querido, dos teus filhos que necessita, Pai, do teu perdão todos os dias, Senhor Deus. Pai, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor tem falado conosco, Pai querido, que o Senhor tem nos ensinado, Pai querido, que o Senhor tem trago, Pai querido, coisas novas, Pai querido, coisas maravilhosas ao nosso entendimento, Senhor Deus. Pai, também quero te apresentar a vida de cada uma pessoa desse devocional, que o Senhor possa estar dando força, possa estar dando sabedoria, Pai querido, possa estar ensinando a cada dia mais, Senhor Deus, sobre a tua palavra. Toma também o seu mar em tuas mãos, Pai querido, que ele venha ficar melhor, Senhor Deus, a cada dia, Pai querido. Nós sabemos que é difícil de um dia para o outro, mas o Senhor pode todas as coisas, Senhor Deus. Para o Senhor nada é impossível. Então, que o Senhor venha tomar ele nas tuas mãos, Pai querido, e guardá-lo, Pai querido, de maneira especial. Vai aquecendo, Pai querido, ele, a sua família lá nesse frio, Senhor Deus.
porque o Senhor pode fazer todas as coisas, Senhor Deus. Abençoa também aqueles que não estão entrando no devocional. Tome em tuas mãos, vai dando força para que eles possam voltar, Senhor Deus, para estar aqui Aleluia. conosco, adorando e bendizendo teu santo nome. Vai abençoando o dia de cada um em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.